Hello, little boys and little girls, para o final do Bento aqui, começando uma série do zero ao avançado, tá bom? Então, caso você não me conheça, segue, tá bom? Você vai gostar desse vídeo, ele vai te ajudar. Tem uma série aí, tá bom? De aulas que podem te ajudar também, mas hoje a gente vai falar sobre o Simple Present. Preste atenção. Todo tempo verbal você precisa levar em consideração o uso do sujeito, tá bom? Então vem comigo, tá? Isso é uma aula, eu vou te explicar em menos de 10 minutos como que funciona a conjugação verbal desse tempo verbal. Porém, anota aí, tá bom? Para isso te ajudar, tá? Então vamos lá. Esse é o sujeito. Como é que funcionam os verbos em inglês? A conjugação verbal em inglês, ela é diferente. Então vamos lembrar. Ó, primeiro, a primeira pessoa do singular sou eu, a segunda pessoa do singular é você, a terceira pessoa do singular em inglês é o he, she e it, é o ele ou ela. Nós temos um it aqui que é usado para coisa, né, para um cachorro, por exemplo, tá bom? Então nós temos a primeira do plural, que somos nós, vocês, e nós temos a terceira do plural. Beleza, como é que conjuga o verbo em inglês, professor? É diferente do português porque nós não temos uma flexão verbal voltada ao uso do plural no sujeito. Professor, o que é isso? Está muito gramatiqueiro. Tudo bem, vamos para cá. Olha só, vamos lá, vamos conjugar um verbo beber, tá? O que a gente faz todo dia. Em inglês é eu bebo e você. Você bebo. Como assim, professor? Não pode ser você bebe. Não pode, cadê? O verbo não mudou? Então eu bebo, você bebo. Olha como funciona em inglês. Nós bebemos nada disso. Nós bebo. E eles, professor? Eles bebo. Percebeu? Em inglês o verbo não sofre essa flexão por causa do plural, por causa. Você entende? A conjugação verbal em inglês ela acaba sendo mais simples que o português. Ah, professor, isso acontece com esse verbo? Não, muda. Vamos lá. Vamos pensar outro verbo que a gente faz todo dia também. Comer. Em inglês, eu como. Você come? Nada disso. Você como. E nós, professor, nós como. E eles, professor, eles como. Todos como, ok? Então vamos junto, gente. Beleza, professor. Então é tudo muito simples, é tudo muito simples. Por isso que o nome é presente simples. Porém, não quer dizer que não tenha conjugação verbal. Os verbos vão sofrer flexões quando chega na terceira pessoa do singular. Então, por exemplo, o verbo beber, ele ganha um S. Assim como o verbo comer. Então, quando falasse sobre ele ou ela come ou ele ou ela bebe, o verbo ganha S. Então, vamos lá, preste atenção. Esse conceito, essa regra, ela é uma das três. Então, a primeira regra, verbo ganha S. Quando é que o verbo ganha S, professor? Na terceira pessoa do singular. Sempre o verbo só vai sofrer flexão na terceira pessoa do singular. Então, não é eu, não é você. Beleza, então, a primeira regra é o mais S, você aprendeu. Vamos para a segunda regra, é a maior, tá bom? Então, anote isso daí. Beleza? Ó, verbos terminados com O, SH, CH, X, Z e S, acrescenta o S. Então, ó, nesse caso agora, não é que nem o verbo comer, beber. Não é mais como esse verbo. Então, vou dar um exemplo. Ele vai. Então, se a prova colocar ele vai, seu gabarito vai ser ele vai com ES. Por quê? Porque o go é um verbo que termina com O. Peraí, professor, deixa eu ver. Eles consertaram o verbo fix. Beleza, o verbo termina com X. E agora, você vai acrescentar o quê? Nada. Como assim nada, professor? Porque é they. They não flexiona o verbo. Então, ó, nesse caso, o verbo continua do jeito que está. O verbo só sofre flexão na terceira pessoa do singular. Quem é a terceira pessoa do singular? Ele ou ela. Pegou? Mais ou menos. Espera aí, professor. Tudo bem. Então, vamos lá. Se eu disser assim, ó. Eu assisto. O verbo assistir termina com CH. Ele está aqui, professor, termina com CH. Mas o sujeito sou eu. O sujeito não é ele ou ela. Então, o verbo continua do jeito que está. Deu para entender? O verbo só sofre flexão na terceira pessoa do singular. Então vamos para a terceira e última regra. Verbos terminados com, vamos lá, consoante antes do Y. Então, consoante mais Y vai ser igual a menos Y mais IES. Como assim, professor? Vou dar um exemplo. Ela estuda. Você sabe que o verbo estudar termina com D e Y. Esse D é uma consoante, o Y. O Y aqui, ó, tá antes de uma consoante. Então você tira o Y e coloca o IS. Pegou? Pegou as três regras? Não peguei, professor. Então você volta para o começo dessa aula para pegar antes de fazer os exercícios, beleza?
Vamos para os exercícios agora e a dica que eu dou é, nesses exercícios, bota pausa, faz os exercícios com calma. Não vai chutando, não vai queimando questão. Leva como se fosse sua prova, tá bom? Então vai com calma. Vamos lá. Ó, escolha a alternativa que preenche corretamente a lacuna na frase abaixo. Ok. Beleza. A minha irmã. Vamos lá. Então nós temos um sujeito aqui, a minha irmã, e você tem que saber quem é a sua irmã. Quem é a minha irmã? Vamos lá, gente. Deixa eu voltar para a lista do sujeito lá. Ó. A minha irmã sou eu? Não, gente. A minha irmã é você? Não. Quem é a minha irmã? A minha irmã é ela. Então, se a minha irmã é ela, ou seja, se a minha irmã é she, então eu tenho que flexionar o verbo. Qual é o verbo, professor? O verbo estudar. Opa, é um verbo terminado com Y e antes tem uma consoante. Tiro o Y, boto o IS. Então, ó, letra A descartada, letra D descartada. Ah, professor, não ajudou muito. Ajudou sim. Se você fosse chutar, você ia ter o quê? Só 20% de chance. Agora você tem 33%. Mas você não vai chutar na sua prova, tá bom? Você está aqui para aprender. Então, vamos lá. A minha irmã, ela estuda muito. Por quê? Porque ela quer. Verbo querer. Ok. Tem alguma regra específica, professor, para o verbo querer? Vê, ela quer. Ela quer. O verbo tem que ser flexionado, porque ela é a terceira pessoa do singular, professor. Beleza, mas tem alguma regra específica? Vamos voltar para as regras? Não, tem não. Ó, é que nem o verbo comer, ó. Termina com T, só acrescento S. Então, o verbo comer, o verbo querer não é um verbo que termina com O, com SH, Z, não tem, professor, não termina com Y, não tem nenhuma regra não, específica não. Então só acrescento S. Então vamos ver qual a opção correta. Então aqui a gente já vai descartar a letra B. Opa, letra C está correta. E a letra E é uma pegadinha, ó. O verbo ganha ES quando ele termina com O, quando ele termina com SH, quando ele termina com CH, quando ele termina com X ou com Z. Pegadinha aí essa letra E, tá bom? Então gabarito, letra C. Aprendeu? Aprendeu mesmo? Então vamos lá. Então deixa eu te dar uma boa notícia para você aprender ainda mais. Eu tenho um grupo no WhatsApp só de questões. Nesse grupo ninguém fala bom dia, nada disso. É só para questões. Eu coloco questões lá de vários assuntos. E no final do dia eu comento. É muito importante. O grupo é de graça. Se você quiser, eu posso te ajudar também dessa forma. Se você quiser algo mais, tá bom? Ah, professor, eu quero melhorar no inglês. Eu sempre tiro nota baixa. Eu quero fazer alguma prova de concurso. Ah, nesse caso aí, eu tenho um curso de inglês que custa menos do que um hambúrguer. Né? A primeira parcela custa menos de R$ 20. Então, economiza um pouco no hambúrguer para você ficar fera no inglês. O link tanto do grupo do WhatsApp quanto desse curso de questões comigo tá no primeiro comentário fixado. Tá bom? Aguardo você lá. Vamos para a segunda questão, gente? Vamos lá. A segunda questão agora já está com o enunciado em inglês, tá? Então, ó, fill the blanks correctly. Mesma coisa, né? Preencha os espaços em brancos corretamente. Então, vamos lá. Ok. Toda a manhã o senhor Jones. Opa, senhor Jones é qual sujeito? Eu, você? Não, o senhor Jones é ele. Ok. Então, o senhor Jones, ele lava o seu carro. Mas, professor, eu nem conhecia esse verbo. Tudo bem, você não precisa conhecer. Você só precisa saber que esse verbo termina com SH. Se ele termina com SH, então, qual é a regra? Eu tenho que acrescentar o quê? Se você está na dúvida, bota a pausa. Pensa, não faz esse exercício sem você pensar. Não queime esse exercício. Mas vamos lá, para quem já está fazendo junto. Então, eu vou eliminar a letra A. Por quê? Porque SH acrescenta ES. Opa, letra B está dentro do jogo. Letra C, descartada. Letra D está dentro do jogo. E letra E, professor? Não. IES não dá. IES é só quando tem Y. Tá bom? Tiro o Y, coloco o IES quando tem uma consoante antes do Y. Então, ficamos aqui só com a letra B e letra D. Olha aí, ó, 50% de chance. Dá para você ir sozinho? Consegue resolver? E aí? Vamos ou não vamos? Vamos lá. Então, toda manhã o Jones ele lava o seu carro. Ele vai para a padaria. Quem vai para a padaria? Quem é o sujeito da frase? É o Jones, é ele. Ele vai, verbo go, terminado com O. Então acrescenta o ES. Opa, descartei aqui a letra D. Então a gente já tem o nosso gabarito. Beleza? Gabarito é letra B de bola. Mas professor, desencargo de consciência, vai até o final. Vamos lá. Ele assiste, opa, o jornal, ele vê as notícias. Ok, tudo bem. Assistir, verbo terminado com CH. Também acrescenta ES. Tá aqui o ES. Então, realmente, nesse caso aqui, se encaixa na segunda regra as três opções. Gabarito, letra B. Ok? E aí, você está aprendendo alguma coisa? Então, deixa o like, deixa o comentário. Eu espero sim, de verdade, estar ajudando você. Então, você me ajuda dessa maneira. Divulga, tá bom? Para os amigos que estão estudando também, tá bom? Porque isso me ajuda também, tá bom? Então, vamos para a última questão? Vamos lá.
Essa última questão aqui, a terceira questão, tem o mesmo modelo geralmente do que é aplicado na prova, mas essa última questão eu vou deixar você responder aí nos comentários, tá bom? Então responda aí nos comentários qual seria o seu gabarito correto para essa questão, tá bom? E aí, claro, né, que eu vou estar junto com você aí respondendo cada comentário, beleza? Beijo no seu coração e esse ano é o ano da sua aprovação. Tchau, tchau.